Como criar intimidade com Deus? Ai, gente, esse assunto ele mexe com o meu coração. Nova convertida, me converti há 10 meses e me batizei nas águas há 7 meses. Mas desde o começo eu sempre tive muita curiosidade em como criar intimidade com Deus. Eu ouvia as pessoas falando assim, que escutava Deus, que sentia o amor de Deus e eu queria muito aquilo pra mim. Então eu comecei a procurar e a estudar muito nas redes sociais como eu poderia fazer isso. Então nesse vídeo eu vou contar o que eu fiz para criar essa intimidade com Deus. Mas antes de te falar, eu preciso te dizer o que é ter intimidade com Deus. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar assim, ó, mumuzinho. Imagina que você está no seu quarto, né? Eu estou aqui no meu quarto. E eu escuto alguém me chamando. Fulano! Aí eu, opa, é meu pai. Eu reconheço que é a voz do meu pai. Por quê? Porque é algo que eu tenho intimidade, é algo que eu tenho afinidade, é algo que eu tenho proximidade. O meu pai, ele pode me chamar da sala, ele pode me chamar do portão da minha casa, ele pode me chamar da esquina da onde eu moro. Eu irei reconhecer que é ele, porque eu reconheço a sua voz, eu tenho intimidade com meu pai. É a mesma coisa com o nosso Deus maravilhoso. Quando nós temos intimidade com Deus, nós reconhecemos quando Deus fala conosco, nós sentimos esse amor dele, nós sentimos quando nós precisamos daquele conforto que ele vem e nos abraça e a gente fica assim naquele colinho quentinho. É isso, gente. Como criar intimidade com Deus. Presta atenção no que eu vou te falar, porque aqui tem uma chave importantíssima, que se você entender isso, meu amigo, já era, você entendeu tudo. Eu sempre acreditei em Deus, né? Depois eu vou contar pra vocês como eu fui para a igreja, porque eu nunca fui evangélica, eu odiava crente. A gente gosta cai na testa, né? Eu tenho 34 anos, então 34 anos eu sempre acreditei em Deus, porém eu nunca havia tido uma experiência com Deus. Porque algo que as pessoas têm um pensamento muito errado de Deus, que eu tinha e que talvez você tenha também, mas não percebeu, é que, como todos nós sabemos que Deus, ele é criador dos céus e da terra. Ele está acima de todos. Não há nada mais poderoso, maior do que Deus. Então, eu sempre soube disso, do poder de Deus. E à medida que eu sabia desse poder de Deus e que ele está lá acima de todas as coisas, eu via Deus tão distante de mim. Eu via Deus tão inacessível. Parecia que ele estava além de tudo, sabe? Eu acreditava em Deus, porém Deus era muito distante para mim. E quando eu entendi que Deus está dentro de nós, amigo, tudo mudou. Porque a pessoa, qualquer pessoa que você ama, pode estar a seu lado, mas nunca estará tão próximo de você como Deus. Deus está dentro de nós, ok? Então entenda isso. Deus, ele não está distante, ele não está além de tudo, ele não... Não, ele está dentro de você, tá? Então, à medida que eu entendi que Deus está tão perto de mim, que ele está dentro de mim, eu comecei a me relacionar o tempo inteiro com ele. Comecei a conversar com ele, como eu converso com meu amigo, como eu conversava com meu pai, como eu converso com a minha mãe. Eu comecei a tirar essas barreiras que me faziam ter de me aproximar com Deus, e barreiras que eu criei e que eu nem percebi que eu havia criado. Foi algo super involuntário, mas que me distanciava de Deus. Por mais que eu acreditasse, eu era distante de Deus. Então, gente, entendam isso, tá? Que Deus, ele está dentro de você. Para a gente criar a intimidade com Deus, lógico que é preciso de uma sucessão de coisas. Eu vou falar para vocês algo que mudou a minha relação com Deus, que é o devocional. O devocional, ele é esse ato de você se dedicar a Deus
todos os dias um pouquinho. Como você de repente mora com a sua família, ou de repente você namora, é casado, enfim, você tem que se relacionar diariamente, o tempo inteiro, no seu trabalho, na sua faculdade, com pessoas. Com Deus não é diferente. Tudo que Deus mais quer é que você o busque. Ele está aí dentro de você. Seu coração tem uma portinha. É só você abrir a porta do teu coração e deixar ele entrar. Se todos os dias você se dedicar um pouquinho a Deus, a tua vida será transformada. Não existe uma outra melhor forma de se criar intimidade com Deus, a não ser você se dedicar a Deus. Pensa comigo, tá conhecendo alguém. Quando você quer conhecer, quando você se apaixona a alguém, você dedica um pouco do seu tempo para essa pessoa, você dedica a sua atenção, você vai buscar saber o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, enfim. Com Deus é desse jeito. Ele só quer que você dedique uma parte do teu dia, todos os dias, para Ele. Ele só quer que você o procure. Ele só quer que você o busque desse jeito, simples assim. Então eu comecei a fazer devocional todos os dias. Completou 7 meses desde que eu me batizei. Eu faço meu devocional. Eu me disponho todos os dias quando eu acordo a ler a Bíblia. Eu oro, eu ouço louvores. Então eu busco a Deus e Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso que Ele retribui. Porque Ele é muito recíproco. Todo mundo pode te decepcionar. Às vezes você coloca suas expectativas em pessoas, você vai pedir conselhos pra gente que nem quer te ajudar, né? Mas Deus não nos decepciona. Ele não nos machuca. Pelo contrário, Ele cura tudinho. Além do devocional, eu diria mais 2 coisas de suma importância. Oração. E antes eu pensava que eu precisava ter aquelas orações, coisas mais lindas, aquelas palavras difíceis, e não. Orar é simples, orar é você abrir o seu coração diante dele. Assuma a tua pequenez perante ele. Seja humilde para com teu pai e abra o teu coração. Pai, tá difícil nisso, eu não sei o que eu faço naquilo, me ajuda nisso. Coloca a tua vida nas mãos dele. É simples assim. E depois, uma outra coisa, não tem ordem, tá, gente? É as somatórias das 3 coisas aqui que eu vou falar. É o jejum. Jejuar é muito importante também, porque existem algumas guerras espirituais que nós enfrentamos, que nós só vamos cessar, acabá-las através do jejum. Então, o jejum é esse sacrifício da nossa carne, né, onde a gente se abstém do alimento para se alimentar de Deus, para se alimentar da palavra. Não tem segredo, gente. É isso. Oração, devocional e jejum. Isso é os 3 pilares que fizeram toda a diferença na minha vida, que me fizeram me aproximar de Deus, que faz com que eu escute a voz de Deus, que faz com que eu receba a palavra de Deus, que eu receba respostas de Deus. E a melhor coisa que tem, gente, é essa reciprocidade. A melhor coisa que tem é, claro que nós sabemos que nós temos um pai, mas a melhor coisa, além de saber que você tem um pai, é sentir o quão você é amado por ele. Eu me sinto uma filha muito amada e não tem nada melhor do que isso, gente. Eu garanto pra vocês que se vocês orarem, dedicarem uma parte do seu dia a Deus, jejuarem, a intimidade com Deus de vocês irão mudar completamente.